Olá, você está aqui em mais um podcast da Consciência. Meu nome é André Boava, sou consteladora familiar e terapeuta integrativa. Estou aqui com a minha companheira de podcast, Heloísa Brion. Elu, com você. Olá, eu sou a Elu, sou terapeuta holística e astróloga, e hoje nós chamamos aqui para conversar a Carol Andrade, minha professora de canto, que daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. A Carol Andrade é cantora, compositora, poeta e professora de canto. Ela é formada em canto popular na Universidade Livre de Música Tom Jobim, que hoje é a atual EMESP, e é certificada pelo método Somatic Voice Work. Ela já lançou quatro discos e já já vai lançar mais um, né, Carol? Teve um aí que teve um financiamento coletivo esses dias, não foi? O Fio da Vida. Uhum, isso aí. E ela é criadora e apresentadora do projeto Bem-Estar no YouTube, que é bem legal, recomendo que vocês entrem. Bem-vinda, Carol. Nossa, muito obrigada, muito feliz com essa oportunidade de falar, de usar a minha voz de alguma forma para alcançar as pessoas, né? Então agradeço o convite. Bom dia a todas e a todos. Bom dia. Carol, eu queria muito assim compartilhar, né, que quando eu procurei você, eu estava num processo de entender um pouco porque eu estava tão cansada nos meus atendimentos, né, de ficar 2 horas falando com as pessoas. E aí eu fazia terapias, fui na fono, fiquei no processo de autodescoberta do corpo ali, de treinar a garganta, mas me veio muito forte que eu precisava mesmo era usar a voz de outra forma, que não fosse para falar não usar para falar sobre trabalho, né, só para o trabalho. E as aulas com você, elas me trouxeram muita consciência corporal mesmo, assim, né? Eu não digo nem de postura, né, da língua, mas muito de o quanto que às vezes eu falava de uma forma muito empolgada e a minha voz mudava. E quando eu estava tensa e preocupada, a minha voz encolhia, né? E eu acho muito bonito a forma como você trata essa nossa habilidade vocal mesmo, né? E queria te agradecer por isso. E queria, assim, que você começasse a falar um pouco sobre o quanto a nossa voz, ela tá ligada com essa nossa capacidade de expressão mesmo, que parece óbvio, mas a gente não, né, não presta atenção nisso no dia a dia. E a partir disso, você fala um pouco sobre a sua trajetória, a sua descoberta dessa voz. Ah, que delícia. Obrigada, obrigada pela pergunta. Então, fico feliz sobre esse relato que você falou, né, da sua experiência com as aulas de canto. E com esse reconhecimento, né, essa consciência que você fala do corpo, né, é também essa consciência do que é a voz, que a voz é corpo, né, e a gente esquece disso. Às vezes a voz ela parece uma coisa tão mágica, né? Abro a boca e falo. E é isso, não é? Tem alguma outra opção? E sim, é isso, mas a voz ela é uma ferramenta que a gente tem, né? Ela realmente eu gosto de chamar que ela é um poder que a gente tem. Ela é um poder. Então, como qualquer poder, eu posso fazer várias coisas com esse poder. Posso fazer coisas bem legais e coisas não tão legais, né? Esse poder pode me trazer benefícios, como pode virar contra mim, vamos dizer assim, né? Então, conhecer esse poder é uma forma de eu poder manejar esse poder, né? Então, acho que o estudo do canto, ele faz a gente olhar para a voz de um jeito diferente, né? A gente realmente começa a olhar e escutar a própria voz, e identificar e discernir os sons que a gente produz. E saber como é que eu faço um som mais agudo, né? E como é que eu faço um som mais grave? Como é que sai esse som, né? Então, nas aulas de canto, a gente acaba descobrindo um pouco a fisiologia do corpo, que inclusive é o grande desafio da cantora ou do cantor, ou qualquer pessoa que deseja cantar, porque a gente não vê o nosso instrumento, né? Essa ferramenta que eu tô falando, ela não é visual. Então, se eu não vejo, aparentemente, a gente tem muito essa ideia de dizer o que eu não vejo não existe, né? Ou então, o que eu não vejo eu não sei lidar. E o canto é uma das coisas que a gente não vê, a voz é uma das coisas que a gente não vê, mas que a gente pode lidar. Só que exige um trabalho de sensibilidade muito delicado, muito aguçado, né?
Então, eu não acho que todo mundo tem que fazer aula de canto para entender a voz, mas a aula de canto é uma oportunidade de olhar para a voz de uma maneira diferente e se sensibilizar. Então, quando eu escuto a minha voz e vou buscar, por exemplo, uma afinação determinada, né? Porque na fala não preciso afinar, eu estou falando livremente, mas na hora que eu vou cantar, eu preciso de uma nota determinada para cantar aquela melodia. Então, o meu ouvido já se levanta e eu preciso buscar, então, aquela integração, né? Aquela harmonização. Preciso encaixar o meu som naquele acorde, enfim, naquela música, naquele acompanhamento. E aí que o corpo começa a dizer umas coisas pra gente, porque começa a ficar mais difícil, né? Algumas pessoas falam, nossa, aqui ficou difícil de cantar. E aí que surge essa pergunta, "Mas por que tá difícil?" E aí eu acho que o que você fala, Elu, das nossas experiências, e é como eu trato as minhas aulas, é porque o que eu digo, o difícil é aquilo que eu não tenho costume, que não está no meu dia a dia, aquilo que não flui assim de mim, né, naturalmente, que não faz parte do meu histórico de uso, de manejo dessa voz. Então, se eu estou acostumada a falar dessa maneira, vai ser difícil para mim falar dessa maneira. Eu vou achar que isso é estranho. Olha, mudou completamente, Carol, não é mais você. O que está acontecendo? Só que há uma Carol também. E aí a gente descobre que a nossa voz, ela assim, ela reflete muito a nossa mente, que não é uma coisa só, são muitas coisas. E a nossa mania de querer deixar numa coisa só é que nos enrijece. Então, quando eu descubro que eu tenho outras vozes, eu me permito flexibilizar as minhas funções corporais e, claro, mentais, porque corpo e mente não tem como dissociar. Então, quando eu, na aula, né, eu proponho, vamos lá, faz um som firme, né? Agora faz um som leve, a gente brinca muito com essa variação dos sons, você precisa falar, mas como é que eu vou fazer? E o teu corpo precisa se flexibilizar para fazer aquilo. Então é uma brincadeira, eu gosto de entender que a voz é a nossa ferramenta, e quando fala assim parece que é uma coisa super séria, mas pode ser também um brinquedo. É um brinquedo que eu tenho na minha mão. E eu posso fazer o que eu quiser com isso, né? E, e aí, pegando um pouco a linha do que você me pediu para falar sobre a minha experiência com voz, né? E a minha história, eu acho assim, as coisas acontecem muito no fluir, né? A gente não, muitas coisas da nossa vida a gente não prevê, a gente não planeja, né? Vai surgindo a partir das relações humanas e tal. Então eu preciso dizer que a minha relação humana com a voz começou na barriga da minha mãe, né? Que eu acho que é onde todo mundo começa a sua relação com a voz, né? Então, assim, a minha mãe, quando eu estava dentro da barriga dela, aprendeu a tocar violão. E então eu imagino que eu já tive assim na minha formação, né, a sensação daquela vibração do instrumento na barriga dela, né, e ela cantando, porque cantar era uma coisa que minha mãe sempre cantou e depois então fez parte da nossa história, falando nossa, minha, dos meus irmãos, ver minha mãe cantando e tocando, né, depois que eu nasci, enfim, desde pequenininha, eu vejo minha mãe pegando violão, tocando e cantando para a família. Então, eu falei do brinquedo, porque eu sempre gosto de resgatar, mesmo hoje sendo uma cantora profissional, essa relação do canto como um brinquedo da casa, né? Na hora que a gente canta, fica divertido. A gente consegue realmente mudar o estado das coisas, né? Essa coisa do enrijecer, então a gente desenrijece a casa, né? As pessoas ficam mais leves quando alguém começa a cantar, né? Assoviar, quando alguém começa do nada, como é que alguém assovia? Mas que desrespeito! O mundo como tá e você começa a assoviar, ou você começa a cantar. Gente, você não tá vendo o que está acontecendo nesse mundo, né? Parece uma alienação, mas na verdade é um respirar. É um respirar. Cantar nos dá a oportunidade de respirar e de entrar nesse lugar do lúdico, da brincadeira, né? E que a gente precisa, que é para nossa sanidade, é fundamental. Então, isso na minha casa, mesmo sem consciência, tudo que eu estou falando aqui são coisas que eu racionalizei ao longo da minha história aqui, de desenvolvimento musical e com voz. Mas eu agora, analisando o meu passado, eu tinha esse brinquedo em casa, né? Minha mãe me oferecia esse brinquedo do cantar para nós.
Então, acho que isso foi fluindo muito naturalmente na minha vida, para que eu achasse que isso fazia parte do meu dia a dia e das coisas que eu fazia. Então, cantava com amigos, cantava na igreja, aí aí entrei numa escola de música para aprender violão, não canto a princípio, e ali também já formei bandinhas, enfim, aí comecei a me ver assim, e era um prazer imenso para mim, aquela fantasia de ser cantora, né? Tipo, que demais, que, né? Que eu acho que todo mundo que começa nessa trajetória sente, né? Até que então eu ingressei nos estudos mais, enfim, mais sérios, que foi na ULM, que você citou, e eu confesso que lá eu me deparei com a seriedade do cantar. Não, cantar não é brincadeira não, Carol. É muito sério. Você tem que aprender. Você não sabe cantar ainda. Você tem que aprender a cantar. Olha que interessante. Tanto é que, e tudo isso, essa história que eu tô falando, permeia a minha metodologia, a minha pedagogia de canto. Porque eu não penso assim, tá? Eu não penso assim. Eu acho que todo mundo já sabe cantar. Só que alguns não sabem que sabem. E a gente só tem a função de fazer vocês descobrirem. Mas quando você entra, às vezes, numa instituição e vai entender as coisas, às vezes tudo parece muito rigoroso, muito sério, né? E eu, durante muito tempo, eu senti que eu fui assim, eu me divertia, mas tinha uma carga de seriedade também naquilo que, né, que eu acho que foi mudando um pouco os traços, assim, do meu comportamento com o canto, né, da minha relação com o canto. E aí eu tô falando de uma trajetória de 25 anos, esse ano eu faço 25 anos é, enfim, de trabalho com música, né, profissional, de carreira musical. E é bonito de ver assim, que então a trajetória é essa, assim, que você estava narrando, muito estudo, né, porque mesmo tendo a formação ali na ULM, na verdade, segui estudando com mestras incríveis, até hoje estudo canto, e vou mais fundo, inclusive, no aspecto científico da coisa, como é que funciona esse instrumento, e a parte acústica e não sei o quê. Mas, assim, eu sempre sou aquela da turma minha, né? Eu tenho um grupo de estudos que eu faço parte, eu sou aquela da turma que fico falando da poesia também, né? Fico falando da brincadeira. Ai, mas minha nossa, como que a gente vai fazer tudo isso ficar divertido? Porque senão fica tudo muito sério, né? Então, assim, sou uma cantora profissional, tenho 4 discos lançados, então estou gravando, inclusive hoje, nesse momento, estou aqui vivendo o dia depois da gravação, porque ontem estava gravando até 11 horas da noite e estou muito feliz, muito realizada, assim, num estado de graça, vocês estão me pegando no estado de graça dessa alegria de estar gravando um disco, então, assim, é sempre uma grande alegria, uma grande responsabilidade, porque cada trabalho que você desenvolve há uma expectativa sobre aquilo, mas eu sempre volto para esse lugar da barriga da minha mãe. Sempre volto para o lugar da minha casa, o lugar da brincadeira, o lugar do que eu tenho para descobrir com esse canto que eu tenho dentro de mim, sabe? Assim, não está formado, eu não estou formada. Isso aqui não acabou, sabe? Não é uma coisa fechada, está em transformação. Então, eu quero mais, eu quero entrar mais ainda nesse lugar que é que é dentro de mim, né? Então, esse lugar que está aqui em mim, é virar esses olhos, essa percepção para o que está dentro de mim. E aí, naturalmente, se eu faço isso, eu dou a liberdade para você, Lu, ou para qualquer pessoa que está ouvindo também, de fazer essa escolha. E aí rola essa relação bonita que só a voz, né, consegue proporcionar. Ai, gente, que coisa maravilhosa essa mulher. Meu Deus do céu. Estou aqui, né? Toda em êxtase também. Acho que você está contagiando a gente com essa sua alegria aí desse dia anterior da sua gravação. Quando você traz a barriga da mamãe, né? Eu como consteladora não tenho como associar aí, né? Que bom que que eu falo para as pessoas, a gente repete os nossos pais, as coisas boas também, né? E é uma repetição aí da mamãe, uma lealdade a ela. E por que que você não acha que acabou, Carol? Do meu ponto de vista como constelador. Porque não acaba, né? É uma jornada constante, de uma continuidade da sua ancestralidade que você vai passar para frente de alguma forma, seja através da sua voz, dos seus discos, do que você vai deixar de legado para a gente.
e para toda a humanidade, né, disponível. E assim, nossa, eu estou super feliz porque você falou várias coisas e veio várias coisas na minha cabeça. Uma vez eu vi num vídeo uma moça cantando no metrô, Evidências, eu acho. E eu não gosto de sertanejo particularmente. Mas ela canta, e é uma música que no fundo todo mundo gosta, né? Porque é uma música que marcou aí uma época, né? E todo mundo, eu sei cantar, né? Mesmo não gostando, eu sei cantar a música inteira. E ela cantou, e aquilo que você falou, né? As pessoas tudo lá, todo mundo espremidinho no metrô, com aquela cara de, nossa, né? Que difícil, tá indo para o trabalho, ou voltando do trabalho, não sei que horas era aquilo. E ela começou a cantar, e as pessoas começaram a sorrir, e aí um começou a cantar, e de repente aquele vagão inteiro cantando, eu chorei, né? De emoção de ver um vídeo. Se eu tivesse lá, então, eu nem sei, porque é isso, né? O que você falou, a alegria, porque a música nos leva para um outro patamar, né? E eu estou experimentando esse lugar há muito pouco tempo. A Heloísa, né, minha astróloga, deve ser sua também, e ela sempre fala que o meu mapa eu tinha que buscar algo artístico, que o meu mapa solicitava. E eu gosto muito de música. A música sempre me fez estar no aqui e agora, que eu tenho essa dificuldade também, porque minha cabeça está sempre a milhão e a música sempre me trouxe para o momento presente. E aí eu escolhi, né, a música para ir para esse lugar mais artístico de uma outra forma, diferente de você, que hoje eu comprei uma controladora e estou tocando música na controladora, sabe? Comprei algumas músicas no Beatport, eu gosto muito de música eletrônica, e aí eu estou começando nesse lugarzinho, como um hobby mesmo, mas é incrível que você trouxe algo, né? Você falou, gravei e estou em êxtase. E toda vez que eu toco, eu fico com uma alegria muito grande dentro de mim. Isso eu já percebi. E aí eu fico em êxtase mesmo, né? Por ter tocado ali meia hora, 40 minutos, às vezes porque não dá muito tempo, mas eu venho essa alegria. E é exatamente você descreveu o que eu sinto, né, nesse momento desse caminhar aí que eu estou começando. Aí a Luísa falou, não desiste, ideia, porque no começo é difícil, né? Ainda mais uma controladora, e eu na primeira aula eu falei assim, nossa, eu não vou aprender, meu Deus do céu, que negócio difícil. Aí, né, mas na segunda aula eu já falei, agora eu acho que eu já consigo, e aí terminei o curso, e agora eu estou indo. Mas, Carol, lindo, lindo, continua, conta mais para nós. Nossa, eu tô adorando você falar isso. É, eu fico me perguntando, porque quando me perguntam, se você for me falar, qual é a sua profissão, ou quem é você, sei lá, alguma coisa assim, né? E a gente tem que definir em algum momento, alguém fala, quem é você, o que você faz? Eu gosto de dizer que eu sou artista. Eu não digo nem que eu sou cantora, que eu sou professora de canto, nem compositora, nem poeta, todas essas coisas aí que eu tô somando, no fundo, eu sou artista. E aí, quando eu falo isso, talvez não defina muita coisa, porque, primeiro, ser artista te permite você estar aberto para tudo que a arte pode proporcionar. E mais do que isso, eu acredito que essa potencialidade artística é humana. Então, assim, você, Andréa, com certeza é artista, né? E a Elu também é artista, aí eu sei, sei mais de perto. Então, acontece que eu acredito que a potencialidade artística, ela é como todas as outras nossas potências, se ela não for desenvolvida, ela fica ali, quietinha, né? Ah, não me chamaram, ninguém me chamou, eu tô aqui quietinha, por que que eu vou participar da história? Ela não está calculando tudo? Ela não sabe tudo que ela vai fazer na vida dela? Ela não está já calculando mentalmente, agora eu farei isso, depois eu farei isso. O que eu tenho para fazer, gente? Vou ficar aqui quietinha, não tenho nada para fazer, né? Quando você convoca a sua potencialidade artística, ela, opa, olha nós aqui, né? Então vamos lá, como é que é esse negócio? O problema é que, e aí eu vou falar um problema que eu acho da maneira como a gente conduz o processo de aprendizado. Isso para mim é uma preocupação, porque eu sou professora e eu penso muito sobre isso. É que a gente pensa que para ser artista tem que buscar um caminho de aprimoramento relacionado a uma referência de perfeição.
Então a gente, quando já começa, já fala, mas eu nunca vou conseguir cantar com você, Carol. Tipo, o aluno tem mania de falar assim, mas é que você canta tão bem, como é que eu vou cantar com você? Eu sempre digo, mas por que você tem que cantar como eu? Mas quem falou que você tem que cantar como eu? Né? Então tem algumas variáveis que as pessoas ficam na cabeça, que é a referência de onde eu quero chegar e minha nossa, se eu não chegar, eu não cheguei, não valeu a pena, né? A expectativa dos outros, se os outros não me deram uma reportagem assim, tipo, que lindo, eu já parei, porque também não tem graça, ninguém gostou. Ninguém gostou, então não presta pra mim, eu não sirvo pra isso, não levo jeito, que é a frase, né? E a nossa relação com o tempo das coisas. Que a arte também, quando eu falo da arte, ela é uma coisa assim, é como você quer fazer o quê? Você quer fazer você quer tricotar uma obra, vai levar um tempo. Você põe numa máquina que vai fazer rapidinho. Mas se você for fazer aquilo à mão, artesanalmente, leva um tempo. E olha a palavra, artesanalmente. Então tudo que você pensa em arte tem a ver com pegar na mão, fazer, passar, lapidar, ajustar aqui, ainda tem uma aresta, vamos aparar. E isso não significa atingir uma perfeição. Por isso que quando eu falo que não acaba, porque a ideia de perfeição parece que é como se tivesse um final. Ali chegamos. Eu acho que nenhum artista está satisfeito com a obra que faz. Você sempre vai achar que poderia ser melhor, ou que poderia ter feito isso, faltou isso. Às vezes, faltou isso. Isso ainda não foi como eu queria. E isso é a vida. O próximo passo vai ser a tua vontade de fazer uma outra coisa, ou de continuar aquela obra, Então essa sensação de imperfeição é fundamental para seguir fazendo e não para parar de fazer. E é isso que eu penso em relação sobre a arte. Tipo, gente, somos imperfeitos. Eu não tenho uma boa voz. Não adianta. Minha voz é terrível, sei lá, essas visões todas. Então tá, eu vou mexer com com a minha matéria-prima, que no caso eu vou citar aqui a voz, mas poderia ser estudar um instrumento musical, como eu disse, iniciar um trabalho de tricotagem, não sei como é que fala, pintura, dança, que isso é uma coisa, eu também preciso falar que a dança foi muito importante na minha vida. Eu também dancei, eu não falo isso, Elu, para você, mas eu, quando era pequena, meu primeiro passo, assim, na arte foi dançar, né? Eu fazia balé, e depois participei de um grupo de jazz, não sei o quê. E essa experiência com dança, quem me assiste ao vivo sabe que o meu corpo fala muito. Tanto é que eu estou falando aqui, as pessoas não vão ver, mas eu mexo muito as mãos para falar. E me mexo muito, então, assim, a dança também é outra aliada para essa coisa da percepção do corpo. Mas, enfim, as artes, elas não estão aí para a gente botar no museu ou numa exposição e falar, olha como temos seres que são incríveis, que fazem obras alucinantes e que dizem para o futuro como a humanidade é incrível. As artes estão para ser usadas. A ideia de arte que fica exposta, ou aquela arte daquele cantor que fica lá no palco, aquela diva incrível, que, nossa, o que ela faz e eu não consigo fazer, essa ideia de se afastar da arte, eu acho que é uma perda enorme para a humanidade. Assim, a gente se afasta de uma coisa que é nossa, que é genuína, que é inerente. E claro que vão ter uns mais habilidosos nessa nossa história humana. Tem pessoas que são mais habilidosas numa coisa que em outra. Não estamos descartando a ideia dos talentos, das habilidades, das relações, enfim, de outras existências que fazem com que a gente chegue com mais aptidão ou não para determinadas coisas. Mas a gente está falando sobre um exercício da nossa humanidade, que é esse exercício. No caso da música, Andréa, que você está falando, a tua escuta, você começa a tocar, ela abre imediatamente, você entra num sentido que até então você não estava muito ligada nesse sentido, normalmente a gente tem muito a visão, né? Não sei como são vocês, eu sou muito visual. A visão, nossa, ela é uma dos mais fortes, assim, mas, sei lá, ou qualquer outros sentidos que estão te tomando, mas de repente naquela hora você fala, oi, escuta, tô escutando. E só essa concentração em um dos seus sentidos, na realidade, começa a abrir os outros, começa a harmonizar os outros. E olha que coisa linda para a tua vida, olha que exercício lindo para a tua vida, né? Então, assim, eu faço arte hoje em dia
não é simplesmente para ficar famosa, ou mesmo para sobreviver, que no meu caso é o meu meio de sobrevivência, né? O meu trabalho, né? Mas eu faço arte e me abro para a arte como uma forma de me visitar. Eu me visito quando a arte está acontecendo, mesmo quando eu estou apreciando, que é um outro aspecto também, a apreciação artística como um exercício assim de parar para escutar uma música. Será que alguém faz isso mesmo? Porque hoje em dia a gente faz as coisas sempre ao mesmo tempo, né? Eu tô aqui fazendo uma coisa e tá escutando a música lá e já parou, tipo, uma música, 3, 4 minutos, apaga a luz, escuta, só escuta, né? O que pode acontecer com você nesses 3, 4 minutos? Pode ser uma paz ou uma presença que você pode passar o dia inteiro e não sentiu isso. Às 20, é que tá uma correria, eu não tenho tempo para nada. Tá, para 3 minutos para escutar uma música para você ver o que acontece. Talvez seu dia todo se modifique a partir dessa experiência, né? Então, assim, para mim, a arte é um exercício humano e eu acredito que ela entra com a função terapêutica, assim, eu não descartando nenhuma terapia e a importância das terapias todas, mas ela é terapêutica, tanto no sentido da fruição artística, que é a hora que a gente escuta, vê, né, eu não estou também querendo dizer que não seja muito legal a gente visitar museus e exposições de arte, assistir artistas cantando e fazendo arte, porque inclusive é aí que se dá o encontro com os inspiradores, que são as artistas. A gente tem né, nós somos a gente segura ali como é que chama? O bastão, né, enfim, a gente é a personificação da importância desse elemento na estruturação da nossa sociedade, da nossa humanidade. Então a gente chega e fala, olha aqui, olha a arte, gente. Mas isso não faz da gente uma porção afastada, né? Ou nem superior, nem com uma coisa que seja diferente. Não, a gente só diz para você, olha, você também pode fazer, você também pode provar desse fruto, né? Ó, vai lá, escuta mesmo essa música. Ah, veja como é que faz para cantar, ou veja como toca esse instrumento. Pelo menos descubra como é que ele funciona, né? Então a gente faz o convite daquilo que a gente já abraçou, mas a gente convida os demais a participarem também. E quando uma pessoa, no caso, estuda a música, ela escuta a música de modo diferente, não é, Elu? A Elu pode falar sobre isso. Uhum, uhum. Sim, e é pensar de tudo que você trouxe, né, Andréa, também, só para. Perfeito isso que você pergunta da escuta, mas imagina, todo mundo tem uma área da vida de expressão pessoal, né, que está relacionada com algo que a gente quer expressar. E algumas pessoas têm isso muito mais forte, porque tem elementos de ação ali, e até na psicanálise, se você for colocar ali os elementos da psicanálise, enfim, você vai perceber que a pessoa, ela é mais razão, mais emoção, mais intuição, enfim, né? E tem mais necessidade de expressar isso. Mas todo mundo tem uma tendência a se descobrir, a relaxar, a conseguir estar mais presente no estado da arte e a sentir um pertencimento. A gente é estimulado, né, a afastar da arte, na verdade, com a coisa do museu. Então, é muito legal tudo que você trouxe, Carol, e a Andrea também, porque a Andrea, como muitas pessoas, não se permitem a se considerar artistas, né? E todo mundo tem essa habilidade. Quando a gente vai para tribos, clãs, né, seja indígenas ou, enfim, em outros lugares com um exercício mais xamânico, todo mundo tem um instrumento, todo mundo toca, todo mundo canta, todo mundo entra nesse ritual. Na igreja, a gente entra nesse fluxo, né? O centro espírita também. Então, por exemplo, aqui do lado de casa tem agora um centro de cura, em que estavam relatando para mim que quando estão lá aplicando um reiki, tem um coral tocando, tem um coral cantando, tocando, tem um coral cantando, né? E uma pessoa super simples, humilde, falando assim: nossa, quando eles começam a cantar, eu sinto meu corpo inteiro vibrar e quero chorar, ou quero, né? Eu saio em êxtase, né? Então, essa percepção todo mundo tem. Só que para algumas pessoas, realmente, essa percepção ela é mais aflorada.
seja porque tá ali uma pastral dela com uma percepção mais metódica, uma percepção realmente das sensações, das frequências, enfim, né? A gente tem uma antena diferente, mas ainda assim essa antena capta essas vibrações da música, né? Que podem trazer uma cura, podem trazer sensações que vão despertar processos importantes aí de novos ciclos de vida, né? Então é legal você falar da música como cura, Carol, porque recentemente teve aula na pós de arte terapia de música, né? De musicoterapia. E aí o exercício era pegar, cada um pegar sua caixinha, trazer barulhos, né? De casa. Então, potinho de feijão, caixa de fósforo. Eu trouxe uns cristais. Os cristais têm um barulho bem diferente. E aí cada um. A professora só falou: não é para vocês falarem nada, só peguem e sigam. E acho que você deve imaginar o que vai acontecer, né, Carol? Todo mundo imagina. Eu já imaginava, pelo menos. Chega um momento em que começa a se fazer uma música. 30 pessoas lá, começa a virar uma música. No início tá lá, experimentando o som, não sei o quê. Aí, de repente, alguém faz um barulho, o outro faz, e aí vai virando um fluxo, sem planejamento, sem ensaio, sem treino, mas aquela música se forma, né? E aí que eu digo, não só a música, mas a arte, ela é pertencimento. Se a gente fizer isso também com algo, por exemplo, o motor, como uma pintura, também chega um ponto em que o desenho, a história, a narrativa vai se formando nesse desenho daquele grupo. Ou uma história oral, uma poesia, né? Alguém completando uma frase e tal. Mas na música eu acho que a gente pensa menos. Ela cai numa frechinha que a razão não consegue segurar, filtrar, e acontece. Eu realmente acho que ela invade mais até, né? Porque todo o nosso corpo sente mesmo, né? O nosso corpo sente a Fantástico. frequência. Não, fantástico você narrar essa experiência de construção, de improvisação livre, eu chamaria, né? Inclusive, existe um estudo sobre a improvisação livre que é pouco divulgado, porque quando a gente vê na música os instrumentistas improvisando, a gente fala, nossa, ali está acontecendo uma coisa na hora, né? E de fato está acontecendo uma coisa na hora. Mas ainda tem bastante informação, bastante, como posso dizer, estruturas base que para isso, para você acessar isso, você precisa de um conhecimento prévio, entender de harmonia, entender de escalas, parará para você entrar nessa viagem. A improvisação livre, o próprio nome traz essa ideia de que não, é livre. Então a gente não precisa se apegar ou tentar direcionar muito, não. Vamos ver o que flui, né? E essa experiência, eu acho que essa sim é transcendental. O que você está falando deve ter sido transcendental para você, que assim é onde derruba todas as ideias que eu estava falando de padrões estéticos, que a gente tem muito. Isso não é só na música, né, gente? Os padrões estéticos estão sempre amarrando a gente em algum lugar. Ah, eu não vou porque o meu cabelo não tá bom, eu não faço isso porque eu não tô com a roupa certa, eu não vou cantar porque a voz não é boa, eu não vou. E é tudo padrão estético, é tudo que tá deixando a gente, né, nas caixinhas lá. Quando você derruba isso, o que vem? Vem a criação. Eu preciso criar. Se eu não tenho um padrão, eu tenho que criar. E a gente descobre que, claro, essa criação, ela não é assim, absurda, um negócio, fazer barulho, ela não é o caos não é a criatividade, a bagunça, o ruído na rua, batendo panela, tudo bagunça, não é música, isso não é música, mas a partir do momento que o ruído da rua, a pessoa que está fazendo ruído na rua, a panela que está batendo aqui, ou sei lá, às vezes o cara que está fazendo a reforma lá em cima, começa a escutar as outras coisas que está acontecendo em volta. E suponhamos que a gente todos tenha consciência de que nós estamos sendo escutados, estamos escutando um ao outro, começa a acontecer uma relação entre nós. É impossível você não ouvir um batuque, pá, 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 e você não se relacionar com aquilo. Você se relaciona, imediatamente você...
Aí até teve um dia desses aí que uma humorista estava tirando sarro que ela estava fazendo ginástica com o pedreiro da vizinha, provavelmente, né? Com quem está fazendo reforma em casa. Ela começava a ouvir toque, toque, toque. Aí ela começou a fazer uma ginástica, assim, movimentos dentro da rítmica do pedreiro. Aí o pedreiro mudava, to, 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 aí ela mudava a ginástica, ginástica, né? Para não se estressar com aquele barulho que é insuportável. Ela deu uma utilidade para o barulho do pedreiro, começou a fazer ginástica no ritmo do pedreiro. Óbvio que não funcionava muito, porque o pedreiro não está preocupado com o ritmo. Mas suponhamos que o pedreiro soubesse que alguém estava dançando no ritmo que ele estava batucando lá em cima. Né? Ele provavelmente ia começar a fazer uma batida diferente. Né? Ele sabia que ele estava influenciando a vida de alguém do outro lado. Eu acho que a arte ela é sabida. Ela justamente faz a gente entender que o que a gente faz diferença. E o que a gente faz se relaciona com o que o outro está fazendo. Esse é o princípio básico da arte. A gente vai se relacionar. Ou a própria relação, eu gosto de falar de arte sempre também fora da música. Quando eu estou pintando um quadro, também estou vendo a relação de cores. Então, eu tenho que pensar se essa cor está se harmonizando com essa outra. Então, eu faço escolhas, né? Então, eu falei de padrões estéticos, mas assim, eu acho que foi muito além de estética, é harmonização dos sentidos. Então, se eu estou usando meu sentido visual, eu vou harmonizar as coisas que eu estou vendo. E se eu estou usando meu sentido auditivo, eu vou harmonizar com o que eu estou escutando. Dá para dizer que quem escuta, né, no caso falando aqui de música, não tenha essa habilidade de se harmonizar com outra coisa que está escutando? Não dá para dizer. Seria dizer que essa pessoa está alienada do que vem para ela. E aí sim, se ela não tem essa... A pessoa que não escuta, ela certamente não consegue fazer esse exercício que você demonstrou, né, Lu? Que você contou. A pessoa que escuta, inevitavelmente tem que ela só faça um negocinho assim com o barulho, sei lá, tô pegando o celular na mão agora. Fique batendo assim. Só assim. Barulho do meu celular. O barulho dos seus cristais vai fazer um outro barulho que vai se relacionar com essa célula mínima, discreta. E aí você falou dos comportamentos das pessoas. A música e a arte tem lugar para as pessoas discretas. Ou seja, não precisa ser super expansiva. Eu posso, de repente, fazer uma coisa simples, uma coisa pequenininha, uma coisa discreta. Se eu pensar que eu estou dentro de um todo, que depois pode se preencher, ou simplesmente porque eu quero fazer uma coisa delicada, sutil. E aí vem a história de novo na voz. Precisa ter vozeirão para cantar? Não é. Você tem aí cantores que cantam suave, quase sussurrado, né? Cantores como a Elza Soares, que cantava com aquela voz distorcida maravilhosa, e que você fala, ai, mas isso não é uma voz bonita, entre aspas, né? É uma voz própria, né? É a verdade dela, é o que ela é em voz, né? É como a voz manifesta quem ela é. E então, assim, essa experiência que você está falando, eu já vivi com percussão corporal, para você ter uma ideia. A gente tinha um grupo que era sei lá, umas 50 pessoas em roda, e a ideia do monitor era que cada um fizesse um som diferente. E a gente era em torno de 50 pessoas, tinha que fazer cada um som diferente. E a gente foi somando cada hora um som que tinha que tirar. Então, um batia palma, outro batia no peito, outro estalava. Aí o outro falava, acabou. Não, não acabou. Inventem um novo som. Aí vinha a gente mexendo no cabelo, gente fazendo roçada a palma, a gente batendo no bumbum. Aí a gente começou a tentar descobrir os sons do corpo. E a gente foi percebendo que realmente a gente tinha muitos sons que a gente não sequer explorava. No nosso corpo tinha sons. Aí as vozes foram entrando, a voz também, gente. Ah, pode voz? Pode. Aí foi somando e aconteceu. E eu me recordo desse momento, assim, você está falando isso, porque até me emocionou, porque esse momento foi um negócio, eu falei, cara, o que é isso? Isso é muito poderoso. E é para todo mundo, não é para poucos, não é né, não é para a gente elitizar a coisa, ela é muito abrangente. Na verdade, ela vem desse todo. Depois a gente fica tentando explicar esse todo e tentar encaixotar esse todo, mas ela é esse todo aí que a gente está tentando descobrir, né? Um som já é um todo, é uma série harmônica, é um monte de coisa, e a gente fica complicando uma coisa que, na verdade, é complexa, mas é simples para nós de se fazer,
porque é complexo para o pensamento, mas para o fazer, para o corpo, para a manifestação, eu volto a falar, é humano. Se eu sou humana, vai sair de alguma maneira. Não vai sair do jeito que, né, do jeito que talvez eu esperasse, mas vai sair alguma coisa. Então, a experiência coletiva eu acho bárbara para a gente conseguir essa sensação de amplitude, né, de ao invés de julgarmos uns aos outros, mas a gente se somar com os outros nessa experiência da arte, do exercício artístico, né? E essa possibilidade de deixar também acontecer o nosso indivíduo, ou seja, a nossa característica nessa manifestação sonora. Então, por isso que eu também digo sobre voz, o quanto que a gente precisa escutar a nossa voz, deixar essa voz ser, definitivamente, ser essas tantas vozes que eu mencionei desde o início, né? Somos muitas vozes, então deixa ser, você não precisa ter um padrão, você não precisa ter o vozeirão, você não precisa ter a voz de locutora, você não precisa de nada disso, deixa só sua voz acontecer, porque aí você vai escutar e vai manifestar coisas incríveis que você nunca imaginou, só porque você deixou sua voz livre. É seguindo o fluxo, né? Que eu acho que é isso que acontece no grupo. Alguém propõe um som diferente, e o outro vai acompanhando e segue o fluxo. Então, eu acho que isso aumenta mais ainda nossa, eu tô pertencendo aqui. Eu acho que isso é realmente um aprendizado para a vida, né? Que a gente consegue sentir em clãs, né? Quando Isso. você pega, por exemplo, vídeos do Baraka, sabe o filme Baraka? Acho que é esse o nome, né? Tem ali muitas tribos cantando, fazendo sons tem os sons das fábricas. Então, meio que ele vai criando músicas. As cenas são inebriantes, vocês têm que ver, gente. E Uhum. porque tudo, assim, desde o mais simples, como uma fábrica, até, por exemplo, até meio triste, que tem algumas coisas com animais também, por exemplo, as fábricas pegando ovos, pegando os pintinhos e colocando mais o barulho, sabe? De todas aquelas Uhum. ferramentas, até mesmo sons da floresta, né? Os sons desses clãs que moram na floresta. Então, é um filme lindíssimo para ver essas conexões de ritmo e de harmonia em tudo, né? Baraca, Elu. É Como Baraka, escreve? É com Baraka. C ou com K? Com K, Baraka. É. Ótimo. Deixa eu só Vou Mas fazer um procurar. depoimento aqui, meninas, só para esse lugar do pertencer, né, que a Ilha falou. Eu acho que eu estou tendo algumas experiências artísticas ultimamente que eu não, como a Ilha falou, não me permitia olhar para isso, mas nem de um olhar como artista, mas de olhar para outro artista, na verdade. Sempre é o que você falou, né? A gente sempre está no automático, não tenho tempo, não faço, né? Correndo. E eu tive duas experiências há muito pouco tempo, que foi uma exposição de arte de uma cliente nossa, que eu entrei lá e entrei num estado de êxtase e de uma conexão com aquilo que estava exposto, que eu nunca senti na minha vida, né? De entrar naquela exposição e falar, eu faço parte. Isso aqui foi feito para mim também. Eu faço parte disso de alguma forma, eu não sei como. E aquilo, eu chorei ali, eu me emocionei. Eu falei, gente, olha isso. Os quadros falavam comigo. E eu saí de lá em êxtase. E há pouco tempo, ganhei de aniversário de uma outra amiga, uma ida no Grupo Corpo, que é de dança. Uhum. Eu tive uma epifania. Eu chorava de soluçar, de uma grandiosidade. E aquilo entrou em mim também, né? E é isso, às vezes, a observação, quando você está aberto para essa observação da beleza, que eu abraçava a minha amiga, muito obrigada, né, nessa oportunidade, porque eu falava assim, para mim foi um contato com Deus mesmo, uma divindade, uma conexão com algo que não se coloca em palavras, você só sente, né? Aquilo lá entra em você. Eu dancei com todos eles a cada movimento, né? Então, assim, eu acho que a música leva a gente para esse lugar, né, Carol? Eu falo que a música, por muitos anos, ela me salvou das minhas neuras, né? Na minha época depressiva. Se não fossem as músicas, talvez nem sei o que seria de mim, porque foi a música que me tirava de um lugar
e me colocava no momento presente de apreciar aquela música, e eu dançava com ela, e aquilo me fazia estar no aqui e agora. Não tinha problema. Eu conseguia ouvir a música e deixar ela penetrar em mim. E ali me impulsionava, me dava energia para mais um pouquinho, energia para mais um pouquinho, e energia para mais um pouquinho, né? Então, assim, essa coisa do pertencer, eu acho que é isso, né? A gente começa, as artes mostram, pelo menos é o que eu estou percebendo dentro de toda essa conversa que a gente está tendo, que a gente pertence, que tudo é nosso, que tudo faz parte do todo e que está disponível para nós. Acho que é Uhum. isso. Sem dúvida. E Andréa, você falou de pertencer e eu recebo com muito espaço. Eu abro espaço para a tua fala dentro de mim, porque eu, como disse, estou gravando um disco, né? E, bom, o processo de gravar é o processo de materializar. Só que o processo de fazer, ele é anterior, né, ao processo material. Ou seja, a arte também só acontece a partir de todo esse entrelaçamento de vidas, né? Então, de certa forma, o que você falou é literal. Você pertence àquilo, porque para chegar naquilo, um artista sentiu esse entrelaçamento de vidas do qual você pertence e sentiu a necessidade de representar simbolicamente, através de alguma das artes, aquilo que ele estava vivendo. Então, isso é tão profundo que você está falando, e eu acho que é isso que te causa essa grande emoção, porque aí eu vou falar do meu lugar de artista, compositora, que esse disco que eu estou gravando chama-se O Fio da Vida. E ele tem tudo a ver com isso. Essa ideia de que a vida, né, como a gente entende, o que é a vida, né? Aquela pergunta difícil. A gente pode dizer que ela, no mínimo, é um fio. Alguma coisa que, sei lá, o fio que nos mantém em pé, o fio que corre de sangue que corre nas nossas veias, sabe, o fio dos contornos do nosso corpo, dos nossos cabelos, é o nosso jeito de se entrelaçar com as pessoas, o abraço que a gente dá, a mão que a gente segura, enfim, é essa nossa capacidade de tecer algo maior a partir desses fios que somos nós, e tão embolados às vezes, né? E de vez em quando tem que dar uma desemaranhada na coisa, mas a gente é esses fios todos. E, e esse disco, todas essas canções que eu gravei, elas foram compostas, na sua maioria, durante o tempo de isolamento que a gente teve, né, de distanciamento social, durante a pandemia. Que foi uma fase muito difícil para nós artistas, foi para todo mundo, mas para nós artistas foi uma fase difícil, assim, no sentido de que, imagine, a gente vive da aglomeração, né? A gente vive de gente indo ver. Se vocês não vão ver, a gente não tem razão de fazer, né? E a gente tinha essa situação de muita gente, eu, no caso, dou aulas, mas eu tenho amigos que só trabalham com música e falando, ó, eu tô aqui em casa, eu não tenho trabalho, eu não tenho nada. Não... E não sei se vocês perceberam, houve uma iniciativa muito grande, eu mesma fiz isso, das pessoas, artistas, começarem a fazer lives, assim, e ficar cantando, tocando, fazendo coisas gratuitas, né, para as pessoas, porque de certa forma a gente sabia que aquilo ia ser alguma coisa boa para as pessoas e para a gente também. Era um exercício recíproco. Era um negócio. Eu mesmo fiz durante quase um ano lives semanais toda segunda para o meu público e ficava tocando e cantando as músicas que eles queriam. Eles falavam assim, eu falava, o que vocês querem ouvir? Ah, eu quero cantar, sei lá, Evidências. Eu cantava. Então vamos lá. Eu também não canto sertanejo, mas sei cantar Evidências, claro. Enfim, e fiz essa coisa de serviço mesmo, pensar na arte como um serviço, um carinho, um abraço, o quanto que a arte provou que ela chega não estando. Então, essa experiência do distanciamento social, de você não podia ir até a pessoa, eu não podia tocar, não podia abraçar, não podia. Como é que eu ia acessar?
E aí a gente percebeu muitas vezes a arte era uma forma de acessar esse lugar profundo aí que você falou, esse lugar da emoção, da sensibilidade, do pertencimento, do estarmos juntos de alguma maneira, né? Funcionava através da arte, no caso do canto, da música, que sem dúvida foi a arte que conseguiu ainda, né, se manter durante esse tempo dessa forma, né? À distância. Então, passar por tudo isso tanto para mim quanto para vocês, foi uma experiência de olhar para a vida de uma maneira diferente. E aí vieram essas canções todas do Fio da Vida, né? Então, assim, quando eu digo olhar para a vida, não é olhar só para a minha vida, tipo, o que eu estou passando, como está a minha vida? Mas são os olhos da empatia, né? Ou seja, meu, começa a pensar na vida do outro, e desse outro, e essa situação. E aí você falou dos problemas. A música faz com que, não que os problemas desapareçam, mas que os problemas virem música. E talvez quando eles viram música, a gente possa encontrar ali uma solução. Porque problemas foram feitos para a gente resolver, né? Não é para a gente esconder debaixo do tapete, senão vai aparecer uma hora. Então, assim, o quanto que eu percebia que uma dor que eu sentia, seja minha ou de alguém, batia em mim. E eu pensava, nossa, isso tem que ter uma solução. E a solução era uma música, né? E aí a música, O Fio da Vida, ela fala assim, a fé é o fio, né? Vou cantar, né? A fé é o fio da vida, a vida é a faca e o queijo na mão, a mão é que arbitra. A mola, a faca, corta o queijo, enche a barriga e guarda. Ou reparte com o irmão. Então, a ideia desse disco, basicamente, é uma ideia de que arte é um jeito de repartir, de partilhar um sentimento tão valioso que surgiu em você e que não é possível que você tenha que agora jogar esse sentimento fora, né? Ai, que bobagem que eu pensei. Pensei que a fé é o fio da vida. Ah, não, eu acho que não tem nada a ver. Pensando bem, eu acho que ninguém vai gostar dessa ideia boba de que essa música aí nem sei se vai vender muito. Não, não. Olha só, não, em detrimento a tudo que possa estar acontecendo em volta e a sensação de isolamento e a falta de grana e tudo que rolou. Não, vamos fazer. Deixa fluir. Então eu deixei fluir. Eu falo que a minha alma compositora começou a conversar comigo e me dizer coisas e eu escutei e eu botei no papel e eu acreditei. O meu companheiro, meu parceiro de vida, escutou aqui em casa e falou essas coisas tão lindas, vamos arranjar isso. E aí ele arranjou e fez arranjos maravilhosos das minhas canções, que surgem voz e violão, com simplicidade. Ele deu arranjos lindos, convidamos músicos, e agora eu estou contando para vocês que esse disco está praticamente gravado, agora a gente vai fazer o acabamento. E isso uma hora vai chegar em você, Andréa, vai chegar em você que está ouvindo. E aí você acha que isso não pertence a você também? É claro que pertence, né? É claro, porque a gente, como a Elu falou das antenas, né? Digamos que a gente liga essa antena da empatia, que eu acho que o artista, especialmente o compositor, vive, é uma antena para pegar mais do que só o lugarzinho de onde eu tô aqui. A minha antena tem que ficar mais alta, assim, né? No sentido, eu tenho que abranger, porque senão do que eu vou falar? Vou falar só dos meus dramas pessoais, só do, né? Não, de repente eu estou sentindo também, né? Então o compositor faz muito isso. Pergunta aí, mas e se você escreveu é sobre você? Você está bem, Carol? Me fala aí o que você está sentindo. Eu sempre falo, gente, a criação ela é tão livre quanto conectada. Há uma conexão muito grande entre as pessoas que a criação nos permite acessar. Porque se eu fizer exatamente o que já existe, eu só vou repetir padrões. Se eu vou para o campo da criação, na verdade, eu entro justamente para o momento presente, para o agora. Tipo, não existe, nunca existiu, mas é. E eu tenho que sacar isso que é e que vai se transformar. E que não é que vai ser para sempre, vai se transformar. Essa minha música vai ser só um registro desse momento. Então, talvez pessoas que vão lá no futuro escutar esse meu disco vão falar: olha, que interessante, tem uma canção que eu falo sobre a pandemia. O que foi essa pandemia? O que aconteceu? Mas que história é essa do sonho de Pandora?
E assim, e as viagens todas que eu fiz nesse disco, que é um dos meus discos mais psicodélicos, para quem me escuta, vai ouvir um negócio, e é o que eu digo que é música internacional brasileira ainda, que tem essa ideia de ser uma música que, que não é regional, não. Ela é do mundo mesmo, né? Ela é cantada em português, ela tem uma raiz muito brasileira, mas eu converso muito com outras culturas o tempo todo. E aí, já que você citou filme, eu queria até citar um filme que foi inspiração para mim nesse disco, que chama-se Humano, em inglês é Human. Esse filme, eu não sei onde ele tem, durante um tempo ele tinha na Netflix, agora eles tiraram. Mas, gente, eu peço, se vocês conseguirem assistir esse filme, você falou desse Baraka, talvez tenha uma característica assim, interessante também sobre uma leitura antropológica, onde, na verdade, eles fazem entrevistas com pessoas, com humanos de várias partes do mundo e de vários tipos. Então, você tem desde uma pessoa que vive numa tribo lá, que super afastada da África, até uma pessoa que vive lá nos Estados Unidos, Nova York, e aí perguntam: o que é felicidade para você? Cada um tem que responder isso. E aí, para uma mulher lá da tribo, ela fala: felicidade é quando chove, né? E o cara lá de Nova York: felicidade é quando eu consigo meu emprego, consigo pagar as minhas contas. Então, assim, como a gente não tem nem ideia do que é ser humano se a gente não trocar com o outro, se a gente não perguntar para o outro, você não vai ter a menor ideia. Se você só se fechar em você mesmo, vai ser ruim porque você vai provavelmente se enrijecer, que eu acho que esse é o meu maior medo, eu morro de medo de enrijecer, porque eu acho que é isso que tem a ver com morte, com fechamento, né? E você não vai ter a oportunidade de se descobrir, porque quando eu converso aqui com vocês estão me mexendo pra caramba aqui comigo, aqui dentro, entendeu? Então, eu sozinha aqui em casa não teria feito todas essas reflexões, não teria recebido esse estímulo que vocês estão me dando, e acho que quem está escutando a gente também está sentindo a mesma coisa. Se não houver essa troca, essa transfusão de realidades, de percepções, a gente se acaba, né? E eu acho que não pode acabar. Meu Deus, mulher, a gente já está aqui há 1 hora, mas a gente não vai terminar, não, Elu. Eu quero que ainda, antes da gente finalizar, Carol, que a Elu, né, falou um pouquinho sobre a sua história antes da gente entrar no podcast, e eu quero que você conte a sua trajetória com seu marido, né? Se você puder ficar mais uns 10 minutinhos aí, para aí a gente encerra com essa história de vocês nesse caminhar aí. Conta um pouquinho disso. Acho que é isso, né, Lu? Tem mais alguma coisa que teria que a gente, que se pudesse, eu ficava aqui com você a manhã inteira. Sim, eu tenho Ah, várias perguntas, mas a gente deixa para outro podcast. ai, Isso. nossa, desculpa Marca se outro falei podcast. muito. Vocês realmente me fizeram, enfim, soltar, né? Muito bom. Bom, a história com o meu companheiro, acho que assim, é uma história realmente muito especial. A gente se conheceu na música, né? A gente se conheceu numa banda, é, e é bem interessante, é bem mística a história, porque até a chegada dele nessa banda foi uma coisa assim, a banda estava precisando de baterista, e ele, passando pela Teodoro Sampaio, viu um cartaz: banda precisa de baterista. Ele não era baterista, ele era guitarrista na época, e ligou para a banda e falou assim: ó, eu sou guitarrista. Aí o cara da banda falou assim: tá, a gente precisa de baterista. Ele falou: tá, mas eu posso arrumar um baterista para você, posso tocar com vocês? Olha só a ideia. Então ele, muito de bicudo assim, entrou no raio dessa banda, e aí eu cheguei depois, e ali a gente se conheceu, se apaixonou, e a nossa paixão, ela é uma paixão entre pessoas, né, assim, nesse amor, né, a dois, mas é uma paixão também musical, né? Então a gente se admira muito um ao outro, e acho que acaba se complementando, né? Então, como eu disse, eu sou compositora, cantora, e ele é violonista, arranjador, e no processo de criação essas coisas se harmonizam muitíssimo bem, né? Então a gente consegue, nessa soma apenas a dois, a gente consegue fazer música
E a gente até tem um disco, o mais recente, que está já disponível, quem quiser escutar, chama-se Canção para Dois, né? E a gente fez um disco voz e violão em homenagem, celebrando, né, os nossos 20 anos de parceria. Esse disco foi lançado em 2018, então nós já estamos agora em 2022, a gente já está fazendo, vai fazer agora em dezembro 25 anos, então o tempo está passando e a gente está seguindo a nossa estrada, né? E assim, nossa, quando você falar da sua relação com o seu companheiro, eu não sei, nesse papo tão holístico que a gente está tendo aqui, o que eu tenho vontade de dizer para quem está escutando, na verdade, é que essa experiência que a gente vive a dois, e eu falo a dois porque as pessoas podem pensar em outras experiências, mas a nossa é essa por enquanto, ela tem sido muito, muito grandiosa, assim, no sentido da gente crescer muito individualmente, né? Eu tenho uma música que chama-se Somos Dois, que está nesse disco, Canção para Dois, e que eu falo justamente, não somos dois em um, nem um em dois. Temos semelhanças, muitas mesmas esperanças, mas somos dois. Então, esse reconhecimento de que somos indivíduos diferentes vivendo juntos. E nessa trajetória toda desses tantos anos que eu estou falando para vocês, nos últimos anos, a gente viveu um renascimento da nossa relação muito especial. E foi, inclusive, posterior a esse disco Canção para Dois. E eu acho que ele se reflete, inclusive, nesse disco Fio da Vida agora, né? Que é um descobrimento também daquilo que... Porque tudo para quem vê parece que funciona muitíssimo bem. É o casal 20. Nossa, vocês são incríveis, maravilha, né? Só que sempre tem as arestas que eu estava falando, né? Sempre tem as coisas para a gente observar. E a gente teve, felizmente, a possibilidade, assim, de observar o que precisava ser aberto, expandido na nossa relação. E foi bonito quando a gente se enxergou mais e conseguiu viver um renascimento. E hoje em dia, assim, a liberdade que eu sinto para fazer a minha arte, né, dessa forma que eu estou narrando para vocês, sem ninguém me segurando ou ninguém dizendo não pode, não fará assim, eu não gosto assim, essa coisa que muitas vezes acontece dentro da nossa casa, né? Estou dizendo que as relações elas nos travam às vezes. Não sei se vocês que estão me ouvindo estão entendendo que é verdade isso. Às vezes você tem uma pessoa para te fazer bem, ela te segura, ela não deixa você fazer a experiência que eu falei dessa mutação, dessa transmutação, dessas coisas bacanas que podem justamente te libertar, né? E a gente, felizmente, vive esse processo de libertação um do outro, de olhar um para o outro e falar o que você quer fazer, o que é importante para você, né? Então, assim, é bonito de ver que a gente está conseguindo se transformar ao longo do tempo, porque eu acho que as relações acabam porque as pessoas não entendem que as pessoas se transformam ao longo do tempo. A gente está se transformando. E nessa coisa toda, a Elu mencionou a coisa das turnês, né, internacionais que a gente faz, e a gente faz a dois, muito infelizmente, porque algumas coisas a gente gostaria de fazer com banda, mas às vezes por uma dificuldade de levar a banda toda, a gente vai a dois. Mas esse último trabalho a gente fez para ser a dois mesmo, e a gente viveu experiências lindas, de levar a música brasileira em português para o mundo e assim e receber de volta um olhar, esse olhar empático mesmo, esse olhar de quem são vocês? O que é isso que vocês fazem? O que vocês transmitem? Como é especial? Não entendo uma palavra, mas sinto o que vocês estão fazendo. Nossa, que emocionante! Vocês mudaram o meu dia, né? Coisas que a gente teve a oportunidade de ouvir para pessoas do outro lado do mundo, né? Assim, e fazendo a nossa verdade, porque isso é uma coisa assim, a gente não foi lá levar a bossa nova, que a gente já sabe que faz sucesso, ou fomos lá levar, sei lá, o que eles estavam esperando. A gente foi lá levar o que a gente tinha para levar, é a gente. Então, acho que essa é uma coisa que eu tenho orgulho e trabalho para isso, né? É de viver essa autenticidade. Autenticidade na relação, autenticidade na produção artística, autenticidade na forma de me colocar para o público, nas escolhas que a gente vai fazendo, né? E que vai fazendo com que a gente fique sempre em paz com elas e
obviamente recebendo os resultados e olhando para eles e falando, é isso que eu tenho. Então, eu costumo dizer que eu não gosto de trabalhar, né? E as pessoas elas se assustam um pouco quando eu falo isso. O que é isso? Você é uma preguiçosa? Eu ainda não. Porque assim, eu não gosto de trabalhar muito. Eu não gosto de trabalhar muito. E eu não sei quem é que gosta de trabalhar muito. Na real, eu acho que ninguém gosta de trabalhar muito. Então eu falo, como que eu resolvo isso? Eu falo, eu tenho que ter uma vida mais simples para trabalhar menos. Essa é a minha estratégia. Então, eu sei que se você quiser ter muitas coisas, você tem que trabalhar mais. Então, essa coisa desse equilíbrio das escolhas em relação aos resultados é uma coisa que eu venho vivenciando muito com meu companheiro, e a gente está muito ok com isso, porque eu acho que isso é riqueza, né? Eu acho que isso, no final das contas, torna a gente bem rico. Então, a gente é bem rico de amor, desse equilíbrio, né? E, enfim, de satisfação. Acho que é isso, de satisfação. E fazemos isso juntos e sou muito contente de ter essa companhia na minha trajetória. É isso. Gratidão, Carol. Foi incrível. Nossa, gratidão imensa, né? Ouvir você falar é uma delícia. Imagine cantando, né? Eu vou já, não sei onde compra seus discos, mas você me manda, porque com certeza eu vou comprar para ouvir tudo que você tem aí para expressar, né, Lu? Hoje em dia, Gratidão. Andréa, já que você fala isso, eu vou só aproveitar o espaço. Hoje em dia, a gente está na era dos streamings, né? Vocês estão É. na era dos streamings também. É, automaticamente agora vocês podem entrar lá enfim, na Spotify, plataforma né? que vocês estão, coloca Carol Andrade, que vai aparecer lá Ah, um tá dos lá? álbuns. Ah, tá bom. Escolhe lá o que vocês quiserem ouvir e, por favor, me contem, comentem, porque as pessoas também não sabem do poder desse retorno, gente. Quando eu escuto uma coisa assim, que ai, fez sentido essa música, isso me causou isso. Tá. Nossa, como eu falei, vocês estão se tornando cada vez mais parte do nosso processo. Inclusive, a Ilu falou do financiamento coletivo. A gente teve 176 pessoas que apoiaram esse disco. A Ilu foi uma delas, né? E assim, essas pessoas foram comigo ontem no estúdio, bem. Elas estavam lá comigo, a Elô estava lá comigo, assim, olha o poder disso. Como que eu não vou acreditar nesse empreendimento, nessa minha iniciativa, se 176 pessoas acreditaram em mim? Então, assim, cheguei lá no estúdio com esse coral atrás de mim, né? Não tinha como duvidar. E então, mais uma pessoa que esteja me escutando, mais você, André, que possa escutar a minha música, eu falo, a coisa mais preciosa nesses tempos é a escuta, é a atenção da pessoa, né? Então, uma pessoa atenta ao que eu estou fazendo, que para o seu momento para escutar a minha música, já, de antemão já fico muito agradecida. Muito obrigada. Ai, gratidão, Carol, foi lindo. Que podcast especial. A gente vai colocar aqui todos os links, né? Então, vou colocar também o link do YouTube do Bem Cantar da Carol para vocês conhecerem, que tem dicas dessa consciência corporal e da voz também, para vocês conhecerem um pouco mais desse trabalho da Carol. E também os links que ela acabou de citar dos álbuns. Tá? Então, muito obrigada. Foi lindo, ideia. Gratidão. Gratidão a vocês, mulheres maravilhosas. Obrigada, prazer te conhecer, Andréia. Elu, carinho por você sempre. Cante, cante, cantem, cantem. E até o próximo podcast, gente. Tchau, tchau.